Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração, mas não é só o dia, é a semana. Isso mesmo, galera. Vamos meter um sorrisão aí nessa cara e começar a nossa semana com muita vibração positiva, porque, claro, galera, aqui ó, pra gente começar a semana bem, problemas, todos nós temos, todos nós, não pensa que o Leilão não tem problema, né, recentemente eu falei, né, que meu pai, ele tá passando por um problema, né, de saúde, tenho também alguns percalços ao longo da minha jornada, mesmo no digital, né, proveniente do acidente que eu sofri. Mas olha só, galera, todos nós temos problemas. O meu problema ele pode ser mais leve para você, mas também ele pode representar uma sobrecarga muito grande para você. Pois é, galera. E claro, sabendo que a gente tem problemas, a gente tem obstáculos a superar, nada melhor do que superá-los com bom ânimo, sorrisão na cara, a gente mete esse sorrisão na cara aí e vai enfrentar os problemas, porque somente assim a gente consegue aliviar muitas das dores que a gente eventualmente passa, galera. Inclusive uma das dores muito latentes, né, que existe dentro do marketing digital, não sei, né, se essa é sua dor, pode ser que nos próximos quizzes a gente até faça essa pergunta, né, para ter uma leitura mais precisa aí do que vocês têm. Mas uma das dores mais latentes que eu enxergo dentro do marketing digital, principalmente de 2023 para cá, é o seguinte, galera, muita gente começa a absorver muito conhecimento, informação, até por conta da acessibilidade da informação. E aí, olha só, galera, muita gente se depara com o seguinte dilema: nossa, mas eu sei tanta coisa, eu sou formado em XPTO, faculdades, eu tenho pós-graduação em Harvard e, poxa, para eu fazer dinheiro hoje eu estou tendo que trabalhar ali, realizar atividades braçais ou trabalhar como Uber. Galera, esse é um cenário muito comum hoje. Hoje é muito comum isso, galera. Formação acadêmica, ela não é hoje, já foi, mas hoje ela não é um sinônimo de garantia de estabilidade de trabalho ou de estabilidade financeira. Galera, pois o que acontece hoje no mercado, como eu disse, de 2023 para cá, muitas pessoas têm tido acesso de forma mais simples a informações valiosas para a jornada deles. Então, olha só, galera, as pessoas começam a acumular conhecimento. Eu sei o que é IA, eu sei qual IA faz isso, eu sei para que serve o afiliado, o mercado de afiliação, eu sei que eu posso me afiliar lá no e-commerce, eu posso... Enfim, ela começa a absorver tanto conhecimento que aí ela entra nesse dilema que eu vou dizer agora aqui para você, e guarda aí no seu coração. Eu tenho tanto, entre aspas, né? Abre aspas, aliás. Eu tenho tanto conteúdo, eu sei tanta coisa, mas eu tenho a sensação de que os meus resultados, eles não acompanham esse nível de conhecimento que eu tenho. Fecha aspas. Galera, essa é uma dor latente da maioria das pessoas e que eu pessoalmente, Alexandre Leles, eu tenho percebido não só nos alunos da Mindset Digital, dos nossos seguidores, vocês participantes aqui do grupo de transmissão da Mindset Digital aqui no WhatsApp e que recebem o quiz, o Papo Digital diariamente, mas também muitas outras pessoas que já estão até mais avançadas. Tem gente lá que já fizeram lançamentos, já tiveram aí resultados, mas aí vem absorvendo conteúdo, né, sobre automação, sobre um monte de coisa, e aí chega num determinado momento, ela vê e não tá saindo mais daquele resultado. Por quê, galera? Porque ela simplesmente deixou de praticar os conhecimentos. Galera, então para você não sofrer dessa dor também,
A minha recomendação, sou eu, tá? Alexandre Leles, Leilão do Digital, que está falando isso para você guardar aí no seu coração. Não fique apenas ouvindo. Por exemplo, vai para a prática. Mas, por exemplo, o quiz digital de ontem, que eu mandei ontem aí para vocês, inclusive na resposta, no podcast de ontem, né, na resposta de antes de ontem, eu meio que dei uma pincelada aí, né? Fiz até um spoilerzinho. Mas olha só, vem com uma pergunta muito interessante para você mesmo pesquisar e colocar lá na prática para ver se isso é condizente ou não, né? A pergunta do quiz digital que chegou ontem aí para você foi a seguinte: qual é o percentual de acerto nas respostas geradas pelo ChatGPT? Galera, 100%? Segunda opção, 80%? Galera, terceira opção, 50%. Galera, não é 100%. Ela não vai gerar 100%, pelo menos até então, tá? Até o ano de 2025 aqui, finalzinho de abril que a gente está, não é 100%. Também não é 50%, senão quase ninguém, né, estaria conseguindo utilizar aí as ferramentas de inteligência artificiais, principalmente aí o ChatGPT. Sim, 80%. Esse é o nível, é o percentual de acerto nas respostas geradas pelo ChatGPT. Diante disso, galera, presta atenção nisso aqui, 80%. Então, se você faz uma pergunta e você sabe exatamente a resposta, faz o teste, é isso que eu estou dizendo agora aqui nessa primeira parte do podcast, para você fazer o teste. Você sabe um determinado assunto e 100%, tem certeza de 100% daquela resposta? Faz o teste, coloca lá no ChatGPT. Ele vai acertar essa resposta entre 80% e 100%, tá? É um pouquinho mais de 80%. Mas você vai ver que, de acordo com a resposta que ele trouxer, alguma das coisas ele pode falar a mais, incluir, né, coisas que nem faz tanto sentido, assim como ele também pode omitir algum tipo de informação relevante que precise ser gerada naquela resposta. Então, olha só, quando eu falo e trago esses quiz aqui para vocês, essas, ou que nem a gente trouxe, né, o quiz de ontem, que foi a opinião de vocês em relação ao Emirados Árabes, né? Olha só, a ideia não é simplesmente você saber da minha opinião, mas é você ir lá e pesquisar sobre o país lá dos Emirados Árabes Unidos, entender. Inclusive a gente tem, né, artigo no nosso portal do Instituto Digital Brasileiro falando sobre isso. Mas olha só, a resposta correta aqui do quiz é 80%. Então, se vocês são 80%, galera, a gente lembra que eu já disse aqui dentro do podcast O Papo Digital, mas de forma mais até incisiva para os nossos alunos da Mindset Digital, nas nossas mentorias ao vivo, que a gente não deve dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas respostas que o ChatGPT nos gera. Galera, não podemos fazer isso. A não ser, é claro, que você tenha aí como intuito gerar aí respostas com mais ou menos 80% de acerto. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando a gente está produzindo conteúdos aqui e levando isso para vocês, claro, a gente pede ali uma força ali do ChatGPT ou de outras inteligências artificiais, inclusive o Manos, né, que está aí dando um show, né, de desempenho aí em relação às inteligências artificiais e tarefas. Depois a gente vai falar mais sobre a Manos, tá? Pode ficar tranquilo, mas você também pode pesquisar. O que a gente tem percebido? Eu tenho percebido que esse percentual de 80%, um pouquinho mais de 80%, ele se dá na prática. Então, todos os prompts, todas as respostas geradas, o que a gente faz? A gente faz um refinamento humano. Para ver se aquela resposta está condizente, se faltou alguma informação. Então, na prática, nunca pegue 100% daquela resposta gerada e coloque ali no seu conteúdo, no seu documento ou no que é que você esteja fazendo, beleza? Sempre faça essa análise humana para que seus conteúdos, qualquer produção gerada por inteligência artificial, seja
muito legal e informativo. Gostou desse conteúdo? Guardou aí no seu coração? Então continua ligado! Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!